Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia. Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o tempo. Você já se sentiu que está atrasado para algo? Ou que tudo na sua vida parece fora de hora? Como se estivesse lutando contra um tempo que nunca coopera? Pois deixa eu te contar uma coisa. A sua vida não está fora do controle. Ela está dentro de um plano maior. Em Eclesiastes 3, a Bíblia revela algo que pode mudar sua forma de viver. Há um tempo certo para tudo, até para o que parece estar errado. E se eu te dissesse que até os seus momentos de dor e silêncio foram autorizados por Deus por um motivo? No vídeo de hoje você vai entender como essa mensagem pode transformar a sua vida e a sua forma de enxergar o agora e te ensinar a viver com mais leveza, fé e sabedoria. Fica comigo até o final e se essa palavra tocar no seu coração, já curte o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem hoje. Então, vem comigo. Eclesiastes 3 começa com uma poesia poderosa que está escrito assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Salomão nos apresenta 28 caracteres: tempo de nascer e morrer, plantar e colher, chorar e rir. Isso é mais do que um calendário divino, é uma revelação. A vida é feita de estações e Eclesiastes 3 não é apenas um poema bonito, é um dos capítulos mais profundos e filosóficos de toda a Bíblia. Ele não fala apenas sobre o tempo, mas sobre a estrutura invisível que sustenta a nossa existência. E logo no primeiro versículo, Salomão escreve: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Essa frase é um convite para respirar e entender que a vida não é feita de acasos, mas de ciclos que Deus governa com uma precisão que nenhum relógio humano seria capaz de medir. Salomão, já velho, experiente, cercado de sabedoria e cicatrizes, não está filosofando por uma vaidade. Ele está nos dizendo: ei, você não está perdido. Você está em uma estação difícil ou gloriosa e toda estação tem um começo e um fim. E aí ele nos entrega uma sequência de 14 pares de contrastes. São 28 tempos que se completam como se fosse a dança da vida sobre uma batuta de um maestro eterno. E começa assim: primeiro, tempo de nascer e tempo de morrer. A existência humana entre dois respiros. 2, tempo de plantar e tempo de colher. O princípio da semeadura que ecoa por toda a Bíblia. 3, tempo de abraçar e tempo de se afastar, porque até mesmo os relacionamentos têm hora certa. 4, tempo de calar e tempo de falar. Uma lição valiosa para um mundo que grita demais. 5, tempo de guerra e tempo de paz. Realidades que coexistem mesmo dentro do nosso coração. Salomão não tenta explicar por que esses tempos existem, ele apenas afirma que todos são necessários. Assim como o inverno prepara a terra para a primavera e a noite ensina o valor do amanhecer, os tempos difíceis também cumprem um papel sagrado. A ideia de ciclos não é nova. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22 já dizia: enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Em outras palavras, Deus trabalha com ritmos. Ele não improvisa, ele orquestra. Você pode até achar que a sua vida está parada, mas assim como a semente debaixo da terra, algo invisível está sendo preparado para você. E sabe o que isso muda na sua vida? Tudo, porque agora você entende que não precisa mais lutar contra o tempo, você precisa aprender a discerni-lo. Quando você entende o tempo em que está vivendo, você passa a andar em paz e não em desespero. Você para de comparar a sua jornada com a dos outros e começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa estação? E sabe o que é mais bonito nisso tudo? No tempo certo, Deus torna tudo formoso. Não antes, não depois, no tempo dele, não no nosso tempo. Essas palavras nos ensinam que a vida não é uma linha reta. Ela se move em ciclos e cada ciclo tem o seu propósito, mesmo que a gente não entenda de imediato.
Você está em um tempo de choro. Há um propósito aí. Está em um tempo de plantar. Continue firme. O que você vive agora não é o fim da sua história. Eclesiastes 3 nos ensina que há tempo para tudo. A pergunta que surge é: quem é que determina esse tempo? Salomão responde de forma silenciosa, mas clara: é Deus. O Deus que criou o tempo, que não está limitado pelo tempo, é quem governa cada estação da nossa vida. Deus é o Senhor do cronômetro e da promessa. Enquanto nós usamos o relógio para medir segundos e minutos, Deus usa o tempo para moldar corações, gerar frutos e cumprir promessas. Ele não é um Deus apressado, mas também nunca chega atrasado. O tempo dele não erra, porque ele enxerga o quadro completo, do início ao fim, ao mesmo tempo. Em Isaías 46, versículo 10 diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isso quer dizer que nada foge do seu controle. Primeiro, a dor que você passou não foi invisível. 2, o silêncio que você vive hoje não é esquecido. 3, a espera que te angustia não é rejeição, é processo, é tempo divino. Pense em José do Egito. Teve sonhos aos 17 anos, mas só viu o cumprimento deles aos 30. Antes de viver no palácio, ele passou pela cisterna, pela escravidão e pela prisão. E sabe por quê? Porque o Deus que deu a promessa é o mesmo que governa o tempo da promessa. O tempo de Deus não nos protege apenas do que é ruim, ele nos prepara para algo que é grande. E o tempo de espera não é um castigo, é um tratamento. Enquanto você espera, Deus está trabalhando em você para que você esteja pronto para o que ele preparou para a sua vida. E se em vez de você resistir ao tempo, você começasse a se alinhar com ele e perguntasse para Deus: Senhor, o que o Senhor quer amadurecer em mim nesta fase da minha vida? Talvez o tempo de hoje não seja o da colheita, mas o do preparo. Talvez não seja o tempo da conquista, mas o da cura. E talvez o tempo de visibilidade não chegou ainda, mas é o tempo de raízes. Mas seja qual for o tempo que você estiver vivendo, lembre-se, ele está sempre com você e ele é fiel para completar a boa obra que começou na sua vida. Eclesiastes 3 não foi escrito para ser lido, foi escrito para ser vivido. É como se Salomão tivesse desenhado um mapa, não para o futuro, mas para que a gente possa navegar melhor no presente. Então, o que esse capítulo diz para mim e para você hoje? Vamos descobrir? Vivemos numa geração que idolatra o controle. Queremos dominar o tempo, prever o amanhã, acelerar os resultados. Mas Eclesiastes 3 nos lembra que existe tempos que não se dobra à nossa vontade. E isso, ao invés de gerar frustração, pode gerar paz, porque o que está fora do nosso controle está no controle de Deus. Você não precisa ser onipotente, você só precisa confiar em quem é. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Cada tempo tem um propósito, até os mais difíceis. Nem todo tempo é agradável, alguns doem, mas todos têm um porquê. A Bíblia não romantiza o sofrimento, mas revela que Deus trabalha mesmo nos dias nublados. A perda ensina a ter compaixão, a espera ensina a ter fé. O silêncio de Deus nos ensina a ouvir de outra forma. Quando você entende tudo isso, a dor se torna escola e não prisão. O crescimento não acontece no tempo fácil, e sim no tempo certo. A gente gosta da primavera quando tudo floresce, mas é no inverno que as raízes se aprofundam. Deus quer mais do que te dar frutos. Ele quer te dar firmeza, força. Em João capítulo 15, Jesus diz: todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais fruto. A poda, ela dói, mas é porque Deus está preparando você para suportar o peso da bênção que virá sobre a sua vida. O tempo certo de Deus não traz ansiedade, ele traz paz. O tempo humano pressiona,
o tempo divino, ele alinha. Quando você se submete ao tempo de Deus, você descansa, porque não precisa provar nada para ninguém. Lembra do que Salomão diz em Eclesiastes 3, versículo 11? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. O formoso aqui significa completo, maduro, bonito de se ver. Não se apresse, não pule processos. Há algo belo sendo construído sobre a sua vida, mesmo que agora pareça tudo confuso. Se hoje você sente que está vivendo o tempo da dor ou o tempo da dúvida, da espera ou da perda, respira. Você não está fora do plano de Deus, está dentro do tempo dele. Ele é tão bom que mesmo nos nossos erros, ele consegue redimir o tempo. Então, hoje, em vez de correr atrás do tempo, que tal correr para os braços daquele que criou o tempo? Porque com Deus não existe tempo perdido, só tempo moldado. Confia no tempo de Deus. Ele sabe exatamente o que está fazendo em sua vida. Eclesiastes 3 nos chama a olhar para além do tempo. No verso 14 diz: tudo que Deus faz durará eternamente. O tempo humano, ele é limitado, mas o tempo de Deus age na eternidade. O que ele começa, ele completa. Sua história está nas mãos daquele que criou o tempo. O tempo, aos olhos humanos, ele é um ciclo que começa ao nascer e termina na morte. Mas, aos olhos de Deus, o tempo é mais do que sequência. É um cenário onde ele revela a sua vontade eterna. Há uma diferença profunda entre olhar para o tempo com os olhos naturais e discernir o tempo com os olhos espirituais. O tempo cronológico versus o tempo kairos está na Bíblia. A Bíblia usa dois tempos diferentes para todo o tempo. O cronos é o tempo cronológico, dias, meses, anos, o tempo que marca os relógios. E kairos é o tempo de Deus, o momento exato, oportuno, o tempo espiritual que muda tudo. Você pode viver muitos cronos, mas só um kairos pode transformar sua vida para sempre. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: vindo porém a plenitude do tempo, o kairos, Deus enviou o seu filho. O nascimento de Jesus não foi no tempo ideal segundo os homens, mas foi o tempo perfeito segundo o céu. O discernimento espiritual do tempo é uma chave poderosa. Jesus disse aos fariseus em Mateus capítulo 16, versículo 3: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. A dor de muitos cristãos hoje não é a falta de fé, mas a falta de discernimento. Eles querem sair da estação antes da hora, querem plantar quando é tempo de colher, querem correr quando Deus está dizendo: espere e confie. E isso gera frustração, ansiedade e muitas vezes desobediência. Discernir o tempo é alinhar o coração aos ritmos de Deus. Pergunta a si mesmo: Senhor, em que tempo o Senhor me colocou agora? É tempo de construir? É tempo de silenciar? É tempo de romper? Ou é tempo de permanecer? Porque quando você descobre o tempo que está vivendo, você para de lutar contra ele e começa a cooperar com o mover de Deus em sua vida. E aí a paz chega, a sabedoria cresce, a direção se revela. A vida espiritual do tempo traz maturidade. Pessoas maduras espiritualmente não se movem por impulso, mas por revelação. Elas entendem que há um processo por trás da promessa e que Deus nunca está com pressa, porque o que ele constrói é eterno. O tempo para o crente maduro não é inimigo, é aliado do propósito. O tempo passa, as estações mudam, mas o Deus do tempo permanece o mesmo. E quando você se alinha ao tempo dele, até o que parecia perdido pode ser restaurado. Porque o nosso Deus não apenas governa o tempo, ele redime o tempo. Em Joel capítulo 2, versículo 25 está escrito:
restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Discernir o tempo é viver por fé e não por pressa. Talvez hoje você esteja se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? A resposta talvez não venha agora, mas o que você precisa saber é isso: tem um tempo e vai passar. E quando passar, Deus terá feito tudo se encaixar. Tudo tem seu tempo, tem seu propósito, e Deus está nesse tempo. A vida é feita de ciclos, de começos e términos, de sorrisos que nascem e lágrimas que também fazem parte. Eclesiastes 3 não é apenas um poema sobre o tempo, é uma bússola espiritual que nos ensina a caminhar com sabedoria entre as estações. Não temos o controle do tempo, mas temos um Deus que governa o tempo com perfeição. Aceite o tempo que está vivendo, pare de resistir ao tempo de Deus. Se é tempo de plantar, não queira colher. Se é tempo de chorar, chore com fé. Tudo tem um propósito, mesmo quando dói. Busque o discernimento espiritual, ore como nunca. Peça ao Senhor os olhos espirituais para entender a estação que você está vivendo. Lembre-se, quem discerne o tempo não se desespera, se prepara, tenha paz no processo. A ansiedade nasce da pressa, mas a paz nasce da confiança. Deus nunca erra o tempo. O que Ele prometeu virá, e no tempo certo. Deus não trabalha no nosso relógio, Ele trabalha no tempo da eternidade. A estação que você está vivendo hoje pode ser a preparação para o milagre de amanhã. A dor do agora pode ser o solo onde a promessa de Deus vai florescer em sua vida. Não temas a mudança do tempo, tema viver fora do tempo de Deus. O Senhor nos ajuda a definir o tempo, a confiar no teu relógio, mesmo quando o nosso coração quer correr. Dá-nos sabedoria para agir e fé para esperar, que possamos viver cada estação com um ato de adoração, porque sabemos que em tudo o Senhor faz tudo belo a seu tempo. No final das contas, não é sobre ter mais tempo, mas sobre viver o tempo de Deus. A vida é um tecido costurado com os fios invisíveis do tempo, e cada ponto dessa costura carrega as marcas das mãos de Deus. Talvez você esteja num tempo difícil, mas esse não é o fim da história. No tempo certo, tudo fará sentido, e até o que hoje parece dor, amanhã será testemunho. Se essa mensagem tocou no seu coração, escreva nos comentários aqui abaixo: eu escolho viver o tempo de Deus. E compartilhe esse vídeo com quem está esperando por respostas, alguém que precisa ouvir: calma, Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos. Aqui no canal Você Não Sabia, a gente não traz apenas conteúdo, a gente traz direção para a sua alma. Se inscreva no canal Você Não Sabia e toque no sininho e compartilhe os vídeos do canal com todas as pessoas, e vamos levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Nos ajuda aí e dê seu like, e assim eu deixo a paz a todos.